Acredito que atualmente é oficial. Enzo Maresca foi demitido do Chelsea. Não só saiu em Fabrício Romano, como o clube soltou a nota oficial. E na nota oficial ali eles falam algumas coisinhas ali, aquele famoso tapinha no ombro e demissão, cara. Sim, Guardiola da Shopee caiu. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje. Eu vou tocar um pouquinho no tema de substitutos pra ele, mas vai ter um vídeo separado pra isso, porque surgiu vários nomes novos, inclusive o nome do treinador do Porto, Francesco Farioli, né, que eu já citei aqui no canal algumas vezes, e alguns outros nomes bem jovens que estão surgindo nessa lista atual. A gente vai conversar sobre a demissão dele, porque eu tô vendo muita coisa que não faz sentido e muita mentira também, né? Muita gente espalhando informação com opinião, passando pra frente uma coisa que talvez não faça sentido. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Eu vou ler primeiro a nota oficial do Chelsea, ok? Aqui tá dizendo: durante sua passagem pelo clube, Enzo liderou a equipe rumo ao sucesso na Conference League da UEFA e no Mundial de Clubes da FIFA. Essas conquistas permanecerão como parte importante da história recente do clube e agradecemos suas contribuições, com objetivos importantes ainda em disputa em 4 competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões. Enzo e o clube acreditam que uma mudança oferece à equipe a melhor chance de retomar ao rumo certo na temporada. Desejamos tudo de bom para o futuro de Enzo. E basicamente foi isso, cara, aquele tapinha nas costas no final, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter notado isso aqui. Tá rolando muitos papos diferentes, cara, muitos. A torcida, ela ficou totalmente contra a direção do clube, o que, tudo bem, eu apoio, ok, eu não gosto da direção do Chelsea, já falei isso aqui 1000 vezes, eu acho a direção atual um lixo, mas enfim, o ponto é que nem sempre pode ser a direção, cara, e apesar de eu não gostar da direção, talvez quem tenha sido demitido é o próprio Maresca. Tentar entender isso aqui direitinho. Então, tem fontes que dizem que Maresca não tava querendo seguir as recomendações médicas, tem fontes que dizem que ele brigou com o tal do Behdad Eghbali, acho que assim pronuncia o nome dele, é impronunciável, né, o cara nasceu num planeta diferente, né, em Júpiter, pra ter esse nome aí, cara, não é possível. Enfim, várias fontes estão dizendo que são discussões em relação à janela de transferências, que ele queria um zagueiro, que ele queria uma coisa e não entregaram. Outras dizem que é por causa dos resultados em campo. Então, tá um disse-me-disse. Então, o pessoal fala uma coisa, outros falam outra, outros falam uma coisa. Tem gente que diz que é por causa da proposta do Manchester City, então ele pediu pra sair mesmo ali, começou a conversar com a direção sobre a saída dele há 2 meses atrás, e aí agora finalmente concretizou. A diretoria achou que ele não tava comprometido o suficiente com o cargo, então ele queria sair. Tá esse disse-me-disse, cara. A verdade é que não dá pra saber quem tá falando a verdade e quem não tá. Tá saindo em fonte muito importante esses papos e não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. Pode ser que uma fonte pouco confiável esteja falando a verdade. Quando você entra num cenário onde cada um tá falando uma coisa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pode ser que o que Fabrício Romano vai postar futuramente não seja verdade. Então, como tem muita coisa, né, direcionando essa demissão, não dá pra saber quem tá falando a verdade, cara. Não dá. Pode ser na melhor fonte possível, cara. Não dá pra saber. Se sair no site oficial do Chelsea uma explicação da demissão, ainda assim você não deveria acreditar, porque pode ser o clube tentando passar panos quentes na situação. É isso. Esse é o ponto atual que a gente chegou, cara. E isso é esquisito, porque normalmente não é assim, cara. Normalmente as fontes, elas confirmam a mesma coisa, né? Com o Pochettino foi assim quando ele foi demitido, e eu avisei aqui no canal, né? Quando começa esse papo aí, a demissão vem logo, e aconteceu de fato, né? Eu falei, foi exatamente a mesma coisa com o Potter, com o Pochettino. Eu avisei, né, nessa parte. Quando começa esses papos na mídia, normalmente termina em demissão, e terminou de fato. E eu volto a falar, tá esquisito. Eu nunca vi tantos papos diferentes pra uma demissão, cara. Tantas histórias ali, tantos motivos diferentes. Isso é esquisito, ok? Isso é muito esquisito, inclusive. E lembrando, não compre o lado de ninguém. Você não vai comprar o lado dos jogadores, você não vai comprar o lado da direção, você não vai comprar o lado nem do treinador. Não dá pra comprar o lado de ninguém, porque a gente não sabe o que aconteceu, não sabe o que foi conversado ali dentro, não sabe se ele não se demitiu, não dá pra saber. Não dando pra saber, é melhor que você não compre o lado de ninguém, até que futuramente as coisas sejam confirmadas e virem uma história só. Aí vai sair em todos os veículos a mesma história, que provavelmente deve acontecer nos próximos dias. Os jornalistas já devem estar doidos ligando pra um monte de gente, indo pra vários locais ali, pra tentar achar a informação certa. Bom, e falando um pouco sobre o trabalho de Enzo Maresca até aqui, cara, é um trabalho interessante, ok? Ele fez o suficiente pra poder continuar no cargo, ele não tá sendo demitido por resultado em campo, ok? Não tá sendo. E foi uma coisa que eu falei, inclusive, de Pochettino. A demissão de Pochettino fez sentido por causa dos resultados em campo também, mas ele não foi demitido por isso. Ele foi demitido porque ele queria mais. E lembrando, não dá pra comparar Enzo Maresca com o Pochettino. Eu volto a falar o óbvio, né? Não dá pra comparar. Por quê? Porque Enzo Maresca, ele ganhou reforços. O time foi melhorado quando ele chegou ali e o time estava organizado quando ele chegou. Pochettino pegou o time no caos, organizou o time
e queria reforços. A direção pensava de maneira diferente e também tinha um pensamento diferente em relação a jogadores, como por exemplo o Gallagher. Era um objeto de venda muito positivo pro Chelsea, porque ele é um jogador formando, estava muito bem na carreira, talvez ele não ganhasse grandes oportunidades de ser vendido lá na frente, então eles queriam vender logo o jogador. Então são pequenos detalhes que fizeram, por exemplo, o Pochettino cair do cargo, que não tem nada a ver com futebol em campo. Então o motivo da demissão de Pochettino e o motivo da demissão de Enzo Maresca são idênticos, que não tem necessariamente algo a ver com o campo, não tem algo a ver com futebol jogado em campo, com resultado. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que a direção não quis manter esse tipo de treinador por motivos que não fazem sentido, ok? Que não é aquela coisa que você vai se orgulhar. Tem um vídeo, eu acho que ele tá ainda no ar. Quando o Pochettino foi demitido, eu falei na época, eu não acho que isso aqui tá certo por causa do motivo. E eu deixo bem claro que se for exatamente o que eu tô pensando ali, né, que é aquela discussão em relação a janela de transferências, que ele queria coisas ali pra poder ser mais competitivo e ele não ia acabar tendo, aí eu realmente acho que a direção é um problema nesse caso, se for realmente isso, cara. Inclusive, eu volto a repetir, cara, Pochettino não teve um trabalho muito justo, ele não ganhou contratações nem nada, então não tem muito pra onde você ir, tá ligado? E, inclusive, é por isso que eu não cito Pochettino negativamente, apesar da torcida ficar citando ele, eu não cito, porque não é justo. Inclusive, Pochettino teve um dos trabalhos mais injustos de todos os tempos, porque ele chegou no caos, organizou as coisas, foi demitido. Foi exatamente isso aí, cara. O trabalho dele não é super impressionante, né? O trabalho de Enzo Maresca não é nada realmente fora dos padrões ali. Se você olhar para o que ele fez aqui, é muito parecido com o que Maurício Sarri fez. É uma comparação bastante justa. São 92 jogos, 55 vitórias, 16 empates, 21 derrotas, 1.97 pontuação média. Tirando esses dados aqui do Transfermarkt, que é um pouquinho melhor nessa parte aqui, um pouco mais exato que o SofaScore, por exemplo. Quando você compara ele com a comissão técnica passada, né, com outros treinadores do passado, ele teve uma pontuação até legal, cara. A pontuação dele muito perto de Mourinho no passado e alguns outros treinadores, então ele conseguiu manter padrões até interessantes ali em relação à pontuação e se manteve bem. Em resultado em campo, a gente teve muita oscilação, ok? E aqui eu vou resumir bem o trabalho dele comparando com o Pochettino. O início de Pochettino foi ruim, a metade foi problemática, um time muito instável em campo, é o fato ali que a gente tinha, mas no fim da passagem dele a coisa melhorou, e a sensação que a gente tinha era que a temporada seguinte de Pochettino ia ser muito boa. Era essa sensação que, pô, o Chelsea já tá organizadinho aqui, a gente sabe que Cole Palmer era o protagonista do time, Fulano de Tal começou a jogar muito bem, e aí tudo foi destruído, né? Aquela construção que demorou uma temporada inteira pra mostrar bons resultados foi destruída ali, e provavelmente, né, eu imagino que o Pochettino ele teria ganhado ali a Conference League, não é um desafio muito grande pra ele com um elenco tão forte. Eu não sei do Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes é difícil de falar. Enzo Maresca, por outro lado, a gente já tem o contrário. O começo de Enzo Maresca, ele foi muito bom, ele foi incrível. O Chelsea fazia um monte de gol, com ataque fulminante. Nossa, o nosso ataque é muito bom. A defesa era muito ruim, era muito ruim mesmo a defesa do Chelsea. Então era aqueles jogos onde a gente atacava muito bem, os times estavam sendo completamente surpreendidos, a coisa tava muito legal, tava funcionando tudo muito bem. Então o começo de Enzo Maresca é maravilhoso. A metade do trabalho teve uma queda gigantesca e o fim do trabalho dele ali naquela primeira temporada é bem problemático. E isso tudo acabou meio que sendo salvo pelo Mundial de Clubes, né? Como o Chelsea ganha o Mundial de Clubes, aquela fase ruim que tava sendo demonstrada naquele fim de temporada ali dele foi mascarada pela vitória do Mundial de Clubes. Também quando a gente olha pra essa temporada, ele até conseguiu bater o segundo lugar, mas em campo o futebol não era tão bom. A desculpa da época era basicamente que o Chelsea fez uma temporada muito longa e não teve pré-temporada, por isso o início estava difícil. Essa é uma desculpa que dá pra usar nos primeiros jogos, ok? É uma desculpa completamente plausível pros primeiros jogos. Quando você já tá no meio da temporada e você continua usando essa desculpa, você está de sacanagem. O que pode acontecer num cenário onde você não treina direito a pré-temporada é os jogadores se lesionarem ou eles estarem muito mal fisicamente, o que não foi demonstrado em campo. Não teve nenhuma demonstração dos jogadores estarem pior em campo, pior fisicamente. Na verdade, a sensação que eu tenho é que nessa temporada as coisas elas melhoraram nesse sentido. Os jogadores estavam ainda mais dedicados em campo. O jogo contra o Arsenal é uma prova disso também, né? O 1-1 contra o Arsenal é uma prova disso. Então, não era bem como as pessoas estavam falando, cara. As pessoas estavam meio que achando uma desculpa, né? Uma verdadeira desculpa ali pro futebol em campo. O que tava claro era que tinha alguns problemas ali, cara. Assim, não era a pior coisa do mundo, até por isso o Chelsea tem alguns bons resultados ali contra o Barcelona e tudo mais. Tem alguns bons jogos, mas tinham jogos que ficava muito no limite. Tinham jogos que a gente via um Chelsea muito apagado ali em campo, com dificuldade de quebrar linhas de defesa, né? Times que jogavam em contra-ataque conseguiam punir muito bem a gente. E foi exatamente o que rolou, cara. Os maus resultados da temporada, exatamente aqueles clubes que não vão jogar com tanta posse de bola e conseguiu aproveitar, né? Os espaços que o Chelsea dava. Eu acho que o jogo contra a Atalanta expôs exatamente isso aí, cara. Expôs as fraquezas defensivas do Chelsea ali e os problemas que ele tem. Ficou feio. Aquele jogo deixou a coisa
coisa realmente muito feia. Acredito que a vitória do Aston Villa também demonstrou, né, os problemas ali. E de novo, as pessoas colocam a culpa em uma coisa exterior. Ah, é porque os jogadores são inexperientes. Quando o Enzo Maresca assumiu o cargo, ele sabia disso. Ele já sabia de tudo isso. Ele sabia como a coisa seria. E ele aceitou. Se ele aceitou é porque ele sabia que ele podia fazer algo bom ali. Então, acredito eu que não é uma boa desculpa, ok? Enzo Maresca, ele tinha sim muitos problemas e problemas diferentes de outros treinadores que vieram pra cá. Acho que o principal deles e que é o mais assustador é a inexperiência, cara. Realmente, cara, em alguns cenários ali era pânico. Escolhas esquisitas ali que provavelmente a maioria dos treinadores não fariam, que claramente você vê que talvez seja uma visão de um treinador que tá começando a carreira. Por exemplo, quando rolava ali um cartão vermelho, virava um pânico e acreditem, não é assim que funciona. Você pega um treinador experiente, rola cartão vermelho, ele tem uma estratégia pra colocar em campo. Lembra de Thomas Tuchel, né? Thomas Tuchel, acontecia esse tipo de situação lá e ele resolvia as coisas, cara. Ele ia lá, montava um plano ali pra defesa. Não quer dizer que ele ia ganhar o jogo, não quer dizer que ele ia empatar o jogo, mas a coisa continuava. O Chelsea, ele entrava em pânico, né? Quando rolava um cartão vermelho. Conseguiu resolver ali em outros jogos, mas não se sabe se é por causa do treinador, porque a galera tava motivada pra partida. Não sei se dá pra botar o mérito todo no treinador, cara. Mas de fato, entrava em pânico e ele não tomava boas decisões. De fato, ali é algo que você pode falar. Tem a falta de encaixe com o elenco, e o elenco foi mudando bastante desde que ele chegou. Do dia que ele chegou até o que tem hoje, as coisas mudaram bastante. A direção deu vários jogadores interessantes pra ele, que combinam com ele. Então, de fato, ele ganhou jogadores, diferente de outros treinadores que nem sempre ganharam o que queria, ok? Na verdade, parecia que a direção antigamente não tava respeitando nem um pouco o treinador. E eu diria que ela respeitou um pouco mais ele, ok? Ele não tinha tudo o que ele queria, mas ele tinha muita coisa. E na maior parte dos clubes ele não ia ter tudo o que ele queria, não, cara. Se ele for treinar um Real Madrid hoje, Bayern de Munique, ele não vai ter nada do que ele quer. Company não tá tendo o que ele quer e tá dando resultado. Só pra deixar claro aqui que tem esse ponto também. E eu acho que outro ponto que é muito ruim é o mau uso de Cole Palmer, né? Se tem uma coisa que é problemática é o uso dele de Cole Palmer, cara. É muito ruim, ok? Era muito ruim em alguns jogos. Cole Palmer, ele ficava muito baixo em campo, o time não tinha criatividade e muitas das vezes a decisão era Palmer baixar pra poder criar o jogo. E ele fazia muito bem. Só que isso tira Palmer da aproximação pra lançar um passe decisivo ali perto da área. Então, você tem um ônus e um bônus. É um sacrifício do jogador principal, é claro. Inclusive, Palmer era só mais um jogador dentro do esquema, muitas das vezes, o que acabava sendo problemático. A parte positiva é como ele era meio atacante, e o meio atacante desse treinador acaba ganhando bastante chances ali de marcar gols. Ele ainda conseguia, né, ter alguns bons jogos, mas não era o mesmo Palmer. A falta de liberdade, né, a liberdade que ele acabou perdendo com a mudança de treinador, fez com que Palmer se tornasse um jogador um pouco mecânico, um pouco sem graça, um pouco até previsível, né? Tornou ele ainda mais previsível e tornou uma arma fácil pra ele ser marcado. Nos jogos onde a gente sofria bastante, era exatamente isso, a galera marcando intensamente Palmer e não tinha outro protagonista ali em campo. Às vezes aparecia um Madueke pra fazer uma coisa interessante. Na época também tinha Sancho, que fazia algumas coisas interessantes ali, mas faltava, né? Muitas das vezes o jogador que mais sobrava em campo era Nicholas Jackson, que fazia o favor de perder todas as oportunidades possíveis, inimagináveis, assim, na cara do gol, ele fazia acontecer, cara. Então, tinha esse problema também, e é um problema grave, porque é o principal jogador do elenco, o principal jogador do elenco precisa render. Não tem tanto problema se alguns jogadores não renderem, mas quando é muitos jogadores, é um problema. E sim, cara, Malo Gusto era um jogador incrível com o Pochettino, foi ladeira abaixo, ele uma completa desgraça com o Enzo Maresca, cara. Esse é o fato que não tem como fugir, cara. Malo Gusto virou uma desgraça de jogador, cara. Um jogador falho, fraco, que não conseguia brilhar. Com o Pochettino, esse cara era um monstro. Vou deixar até estatística na tela, né, porque tem uma galera que quer discordar sem ver um jogo do jogador. Eu coloquei ele no time da temporada na época, muita gente reclamou, falou que eu tava sendo clubista. Não tava. O futebol de Malo Gusto quando ele chegou era incrível. Ficava até a dúvida, pô, será que a gente precisa mesmo de Reece James? Era esse o nível que Malo Gusto chegou naquela época. A sensação que o valor de mercado dele na temporada seguinte é pra 100 milhões, cara. E trocou de treinador, ele ficou horrível, cara. Ele ficou muito ruim. E a falta de encaixe que eu falei. Inclusive, nos vídeos, se você pegar os vídeos, os jogadores que não tinham encaixe, os jogadores que eu falei que não conseguiam fazer determinados papéis, não fizeram, ok? Exatamente cada jogador que eu falei que não tinha encaixe, não encaixou. Não deu certo. Eu fui falando ali e dando os pontos ali de quem eu achava que encaixava, quem eu achava que podia estar em tal papel. Cada um deles foi encaixando exatamente com o que eu tava falando na época. Eu falei sobre os problemas que você teria adaptando Enzo Fernandes ali como um meio atacante, que isso ia prejudicar o jogo dele de trás pra frente, e realmente prejudicou bastante, né? Ele começou a jogar de uma maneira bem esquisita, onde ele não consegue tirar o 100%, tá longe disso. Ele consegue tirar o 100% ofensivo, mas o resto, e o brilho criativo dele, que era o ponto positivo, tava sumindo aos poucos com esse treinador. Então não era perfeito. Tem muita gente que vai pintar pra você como se o treinador fosse perfeito, e como se não tivesse nenhuma outra opção no mercado melhor que ele. Inclusive, eu li esses tempos que as pessoas iam se arrepender, porque quando ele assumiu o Manchester City, ele vai dominar o futebol europeu e vai ganhar todo ano. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Não que ele seja um mau treinador, né? Volto a falar, porque tem pessoas que escutam dessa maneira. Mas não é pra tanto. Você precisa exagerar o treinador, cara. O único treinador que eu conheço que eu acredito que pode fazer o que Guardiola fez no City é Xabi Alonso. Todos
os outros, eu não acredito. De fato, eu não acredito. Apenas Xabi Alonso, apenas ele. O resto, eu não acredito nisso, cara. Pra quem vinha aqui dizer que ele era top 3 treinadores da Europa, pelo amor de Deus, né? Tem absurdos que não dá. Eu acho que não tá nem pro lado do cara que pedia pra ele ser demitido e nem pro lado do cara que dizia que ele era top 3 treinadores da Europa e um novo Guardiola. Se você acreditava que ele era um novo Guardiola, cara, você tá completamente maluco, cara. Você tá completamente louco, cara. Não tem nada que comprove isso. Não tem absolutamente nenhum resultado que demonstre isso, cara. A gente viu um treinador com pontos positivos e pontos negativos, claros, objetivos. Um treinador interessante que, volta a falar, se ele evoluir bem, se ele conseguir encaixar as coisas, ele pode ganhar alguma coisa. E ele ganhou, né? Ganhou o Mundial de Clubes e tudo mais. Acabou dando certo, até eu acho que é positiva a passagem dele, até pelo Mundial de Clubes, que é o único título que realmente acaba chamando mais atenção. Então, sim, Enzo Maresca teve uma passagem positiva. Acho que eu termino por aqui esse papo. Mas olhem pra ele como vocês olhavam pra Maurício Sarri. Na época, Sarri foi visto como um absoluto lixo, exatamente por causa disso, né? De essa oscilação de resultado, esse futebol em campo que tinha problemas ali e a galera ficava brava com ele. E na época a cobrança era muito grande pra treinador, Sarri não ficou no cargo. Então, olhem pra ele como foi a passagem de Sarri. É claro que o Mundial de Clubes é um título maior do que uma Europa League, mas também a Europa League é um título maior que uma Conference. Dá pra entender que são resultados ali próximos, digamos assim. E lembrando que Sarri, ele não teve a oportunidade de jogar um super Mundial de Clubes, então não dá pra comparar as duas coisas. Seria injusto. Enfim, eu vou terminar por aqui essa parte. Agora a gente vai falar do lado da diretoria do Chelsea e o que ela tá querendo ali como treinador. Depois eu vou falar um pouquinho do lado do treinador Enzo Maresca, ok? Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você estiver gostando disso aqui. Tentando trazer o máximo de informação que eu posso. Também tem a opção de hype na aba de comentários, ok? No smartphone. Você dá um hypezinho gratuito esse vídeo, chega em mais pessoas. E agora tem o Seja Membro ativo, se você quiser se tornar membro desse canal, você pode também. É um valor irrisório, apenas pra poder ajudar aqui o canal. Agora, quando a gente olha pra diretoria do Chelsea, cara, fica claro que eles não querem um treinador que questione eles. Porque Enzo Maresca, ele não falou muita coisa. Na mídia, ele falou algumas coisinhas ali e deixaram claro que ele tava incomodado com coisas ali dentro da direção. Isso foi suficiente pra coisa chegar nesse ponto aqui da demissão, cara. Então, realmente, a diretoria do Chelsea é um pouco radical. Isso é muito ruim, porque tem muitos treinadores que não aceitariam esse cargo não, cara. Não ia querer treinar um monte de jovem, não ia querer não ter nenhuma escolha na janela de transferências. Tem que ter, ok? Você pelo menos tem que decidir os padrões de contratação, que tipo de jogador você quer. Eu acho que a direção até foi competente pra trazer jogador do estilo de jogo desse treinador. Foi competente, não tenho do que falar. Realmente, eles conseguiram trazer. Mas, talvez não seja o jogador que ele queria, e talvez ele queria algumas demandas específicas que ele precisava. E todo treinador precisa ter essas demandas atendidas. Porque tem sistema que não funciona no 100% sem ter as demandas atendidas. E talvez ele queria, sei lá, um lateral de inversão poderoso, de fato. Alguém que realmente conseguisse fazer esse papel com um poder ali um pouco a mais. E talvez o único cara que ele imaginava que poderia encaixar nisso é um cara de 29 anos. E ele não ia poder ter, porque o trabalho é um pouco diferente. Então lidar com a direção do Chelsea é bem difícil. Ele até conseguiu ir muito bem durante muito tempo, né? Aguentando aquela direção ali esquisita. Mas a sensação que dá, e se você tem essa sensação também, eu acho que você tá absolutamente correto, é que eles querem um fantoche, né? Querem um cara ali que fala o que tu quer. É isso, cara. Porque um treinador com um pouco mais de personalidade, um treinador realmente bom, não vai aceitar isso aqui não, cara. Não vai aceitar esse tipo de coisa. Um Roberto De Zerbi nunca treinaria o Chelsea, cara. De jeito nenhum. Porque é um cara que fala, mano. Se a direção irritar ele, ele fala mesmo e acabou, cara. A maioria dos treinadores do mercado é assim, cara. E não se engane, não vá pra esse lado de... até um pouco infantil, de achar que isso aqui é a Disney, que o mundo real não existe. Esse cenário, ele não existe, cara. O treinador, ele é um bicho, cara. É isso. Tem os caras que são muito tiltados, que facilmente ali perde a paciência, não é uma figura tão fácil assim de lidar, e novamente você tem que atender as demandas deles, cara. É assim que funciona. Os treinadores grandes são todos assim, cara. Eu não conheço nenhum que seja diferente, cara. Klopp, se você pegar ali o que ele fazia ali, e o pessoal falando como eram as conversas dele dentro do vestiário, cara, você vai achar que ele é um monstro, tá ligado? Mas é assim que funciona. Então, a maioria dos treinadores grandes vai ser assim, cara. Tem muitos poucos treinadores que são mais maleáveis nesse ponto. Quando você escolhe esse cara, normalmente você tá escolhendo um cara que não vai fazer um bom trabalho, ok? Ou vai fazer um trabalho bem meia boca. Tipo que foi Potter. É muito ruim essa parte, cara. Realmente, a direção do clube tá interferindo demais, né? Eu volto a falar, eles têm que interferir cada vez menos e se intrometer cada vez menos. E eu acho que a janela de transferências tem que ser decidida, né, pela galera que contrata e o treinador juntos, conversando. E não pessoas que talvez estejam até acima nos cargos, mas que não têm conhecimento nessa parte. Não acho que deveria ser feito por essas pessoas, mas enfim. O lado de Enzo Maresca, e aqui uma possível teoria, né, do porquê que aconteceu essa demissão, é um lado de alguém que talvez tenha uma oportunidade de ouro nas mãos dele e ele não quer perder. O que eu penso é, ele sabia como lidar com essa direção. Ele sabia, ok? Ele não é idiota. Ele tá ali desde sempre. Não à toa ele foi bem nas entrevistas, ele sabe exatamente o que ele tem que falar ali pra agradar esse bando de filho da puta. Então acredito que ele não é nenhuma criança, ok? E eu acho que sim, foi dos dois lados isso aí. Acredito
acredito eu que depois que ele escutou as propostas ali do City e tudo mais, não é bem uma proposta, mas ele tá na lista ali e ele tem um bom relacionamento com a direção do clube, então possivelmente ele pode ser o treinador do City. Acredito que isso deve ter brilhado um pouco os olhos e talvez ele tenha, né, colocado as asinhas dele de fora ali pra mostrar o lado dele ali como treinador, e ele sabia que isso poderia resultar na demissão, ou até mesmo na direção dar passos pra trás e atender as demandas dele. Então ele não tem nada a perder. Então se ele fizer isso, ele não tinha nada a perder. Por isso que eu não estou 100% do lado do treinador, cara, porque pode ser que ele tenha se demitido. Quando eu falo ele se demitiu, não é que ele foi lá e entregou uma carta de demissão. Ele foi lá e começou a se comportar de uma maneira que ele sabia que ia gerar a demissão dele pra se demitir do cargo, cara. É exatamente isso que eu penso, ok? Sobre Enzo Maresca. Não acho que ele é inocente não, cara. Acredito que quando ele percebeu que ele teria uma oportunidade muito boa, até oportunidades, né? Pode ser que não seja só uma. Ele pensou, pô, acho que dá pra ser desse cargo. Eu tenho outros clubes aqui interessados em mim, uma Manchester City, uma Juventus, tá tudo bem, ok? Eu posso continuar minha carreira. E aí ele quis sair até pra sair desse barco ali, problemático. Apesar dele ter um bom elenco nas mãos, talvez ele mesmo pense, pô, acho que eu não vou conseguir solucionar isso aqui, não vou conseguir pontuar o suficiente aqui, quero ir pra outro cenário, ok? Pro Manchester City, eu não sei se ele é a melhor escolha, mas ele é uma escolha possível, diferente de alguns outros, como por exemplo Arteta, que claramente seria uma escolha melhor, pela experiência e tudo mais, mas não é possível. Até porque abandonar o trabalho no Arsenal seria loucura, e faria muito mal pra imagem dele, né? Então não faria sentido pra ele. É isso, cara. Do lado do treinador, não vou ficar tanto a favor dele, e eu vou ver as notícias futuras pra entender ali o que realmente aconteceu. Mas eu acho, acredito eu, ele se demitiu, que foi algo dos dois lados, não foi só de um não. E talvez pela possibilidade de um dia treinar o Manchester City, que talvez brilhe os olhos dele. Agora, eu não sei se ele é o cara certo pra tirar 100% de um Haaland, cara. Assim, eu tenho minhas dúvidas e vamos ver no futuro, cara. Eu quero muito ver um Manchester City de Enzo Maresca, cara. Eu quero muito ver como é que isso seria, velho. Será que ele vai estressar os jogadores em, sei lá, 2 meses? Os caras vão estar pistola da cara com ele, velho. Com esse estilo de jogo onde ele fica adaptando os caras a um monte de posição. Eu não duvido nem um pouco. Acho que esse vídeo aqui, ele tá chegando nos pontos finais. Lá no meu Twitter, tá aí na tela, @DDCorvo. Eu falei lá que pra mim o candidato de maior probabilidade de assumir é Liam Rosenior, do Estrasburgo. A relação dele com os donos da Blue Core é muito boa. E isso é uma notícia de longa data. Tem mais de um ano que isso é falado. Ele tem ali um jeito de lidar com essa direção que é muito bom. Isso já tá valendo há muito tempo mesmo, cara. Porque é um treinador que tem uma capacidade ali de falar com as pessoas que parece ser um pouco acima da média. Quem já viu alguma entrevista coletiva dele, sabe, ele fala muito bem, ok? É um cara que sabe ali explicar as coisas muito bem, as próprias ideias. Isso é super interessante. Que uma luz no fim do túnel pra o torcedor que tá super desanimado. Cara, tem um monte de treinador no mercado, cara. Tem um monte de treinador bom, um monte de treinador interessante. É claro que se a direção fizer uma sucessão merda e bota, sei lá, um Southgate, que eu volto a falar, eu não tô dizendo aqui que Southgate seria ruim no clube, até porque eu não sei como é que seria num clube de Premier League. Mas, o que eu tô dizendo é que são sinais negativos que esse treinador já apresentou. Se eles escolhessem, seria uma merda. Ainda mais pro estado atual do clube. Poderia ser um Graham Potter 2.0, por exemplo. Em um Liam Rosenior ou em alguns nomes interessantes ali, jovens, que estão mostrando um belo trabalho, poderia ser a solução. Quem sabe, por exemplo, olhar pra um Sebastian Runes, porque é um treinador super interessante aí, vir com a proposta boa pra cima dele. Ó, sai do Stuttgart aí e vem pra cá, cara. A gente vai tentar fazer uma coisa aqui com você, porque é um treinador que tem um perfil muito interessante pro Chelsea. Então tem opções no mercado, ok? Não é impossível achar um treinador que nem Enzo Maresca, inclusive porque Enzo Maresca não é nada demais. Esse que é o principal ponto, cara. Tipo assim, ele não tá apresentando nada demais. É um trabalho médio que você espera de um treinador que tá treinando o Chelsea. É assim que funciona. Ah, mas os jogadores são jovens talentos, não são jogadores horríveis. Estevão William não é ruim, não é como se fossem os piores jogadores do mundo. E se você tem um treinador que consegue treinar bem jovens, ele vai ter um bom resultado ali, cara. Então, o Liam Rosenior, ele apresenta padrões de que ele é bom treinando jovens, o Liam Rosenior, ele apresenta padrões impressionantes ali e um encaixe muito bom com o elenco, além de lidar muito bem com a direção. Talvez ele saiba conversar melhor com a direção do clube pra conseguir o que ele quer. Pessoas que normalmente ali se expressam de uma maneira melhor, talvez consigam explicar pra essa galera que entende zero de futebol que ele precisa de certas coisas. Então, talvez Liam Rosenior seja o cara perfeito pro cargo, por incrível que pareça, cara. E eu falei isso aqui várias vezes no canal e eu vou voltar a repetir. A parte ruim de Liam Rosenior era perder ele. Ele tá indo bem mais longe do que o que deveria. Perder ele agora seria algo muito ruim. Perder pra um Tottenham, por exemplo. Tottenham ir lá e contratar ele. É algo muito ruim, porque talvez ele fosse colocar o Tottenham lá no topo, conseguir disputar um título ali com o Tottenham. E ele é super interessante, é isso. É um treinador que brilha os olhos. É a mesma coisa que contratar Enzo Maresca de novo. E é aquela coisa, cara inexperiente e tudo mais, mas diferente de Enzo Maresca, do que eu falei na época, que pra mim é o que torna isso aqui melhor, é que o encaixe desse treinador é bom. Não precisa nem contratar ninguém, pra ser bastante sincero com vocês. Não precisa contratar nenhum jogador. Por isso que é super interessante. Diferente do que eu falei de Maresca na época, que o encaixe era ruim e que teria que mudar muita coisa pra poder acontecer o 100%. Aqui a gente não tem esse cenário, ok? Então sim, há luz no fim do túnel. Não é tão ruim assim quanto as pessoas estão falando. O problema é, eu volto a falar, a direção
um nome ruim. Aí já não tem o que fazer, né? E tem uma galera que fica meio brava com o torcedor, né? Que não gostava de Enzo Maresca. E você, como torcedor que não gosta de Enzo Maresca, você tá absolutamente correto. Você não tem obrigação de gostar de um treinador que tá treinando num clube. Você pode desgostar do estilo de jogo dele, achar ele chato. É seu direito pensar dessa forma, ok? Isso não tá errado em nenhum momento. E as pessoas que ficam perseguindo os torcedores, cara, torcedor não decide quem é contratado, quem sai, quem entra. Não faz sentido ficar xingando o torcedor. É isso. Acho que esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pra quem ajudou o vídeo de qualquer maneira. E nos vemos em outro vídeo. Tchau.